Eu já vi que eu tenho uma que vai dividir, né? Dividir, né? O altar, né, comigo, né? Em nome de Jesus. Então, meu irmão Edson trouxe uma palavra breve, mas uma palavra firme, né? Uma palavra, irmãos, que é o que nós temos que fazer, né? E a palavra que ele leu aqui vem, né, de encontro assim, com aquilo que o Senhor me deu, né? Porque nós só estamos aqui, a igreja pode se sentar, nós só estamos aqui, irmãos, pela força do Espírito Santo. Porque eu não quero ser, né, melhor do que ninguém, e nem sou, nem se eu quisesse ser, eu seria, né? Mas eu estou aqui, irmãos, eu vim, né, até no domingo, porque não só eu estava sentindo a dor da perda, mas os irmãos também estão, né? Então, se eu ficasse na minha casa, eu ia me sentir uma pessoa egoísta, porque eu até ia orar, mas ia falar, cada um está na sua casa, cada um está, né, ali no seu momento, né, de dor. Mas eu achei o melhor lugar, irmãos, para nós estarmos aqui na casa do Senhor, para o Senhor nos curar, para o Senhor nos dar um refrigério, para o Senhor tirar o aperto do nosso coração, que fica, por mais que a gente não queira, né, aquele aperto fica no nosso peito, né? E muitas vezes a gente acha que a gente não vai suportar, que a gente não vai aguentar. Mas irmãos, eu tenho a certeza, né, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas através do seu Espírito. E é o que eu tenho falado na minha casa, né? Eu não quero ser forte, não quero me mostrar forte, né? Como diz aquele, né, louvor que diz que forte é o nosso Deus que faz, né? O nosso forte não é o que faz, forte é o nosso Deus que desfaz. Então a nossa força vem do Senhor. Quando a palavra de Deus diz, né, que Ele renova nossas forças a cada manhã, é aí que nós temos que nos firmar, irmãos. Nós temos que nos firmar em todo o tempo nesta palavra. Eu tenho dormido com o meu celular ligado, boto lá um louvor, né, e o Senhor vai ali, através dos louvores, o Senhor vai me dando aquele momento, né, de descanso do nosso corpo, né, depois de orar, de eu ler a palavra, de ouvir uma palavra, né, e o Senhor vai ali trazendo aquele consolo, né, através do seu Espírito. E eu, né, tenho pedido ao Senhor, né, sabedoria, direção, né, se Ele quiser, mas cada um tem um chamado de uma forma, né, eu nunca vou ser igual ao bispo, né? Muitas vezes ele pegava a minha palavra, né? Ele falava, você não fala, eu falo, né? Aí a gente conversava ali a palavra em casa, ele falou, essa palavra é boa para pregação, né? E trazia a palavra para pregação. Mas ele tinha aquele jeito dele, né? E o meu jeito é esse. Se o Senhor assim quiser mudar, Ele fará. Se não, permanecerei dessa forma. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, vamos ler 8 e 15, dá para a gente ler até o versículo 14. Glória a Deus. Atos, capítulo 1. A ascensão de Jesus. E fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, dele, do Senhor. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois damos continuidade, irmãos. Quando eu li essa mensagem, essa palavra, irmãos, aqui ele diz que fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus fazia, mas ensinava os seus discípulos, até o dia em que foi recebido em cima. Eu vou ler aqui, depois eu vou ler João 4,18. Aqui ele diz, no Evangelho segundo Lucas, temos o relato de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo. Aí aqui no livro de Atos nós temos a continuação do relato de como nós, seguidores de Jesus, no mesmo Espírito, no mesmo poder do Espírito Santo, proclamaram o mesmo Evangelho, operando o mesmo tipo de milagre e viverem o mesmo tipo de vida cristã. Então, quando eu li aqui no livro de Atos, e que me levou lá no livro de João 4:18. Perdão, irmãos, estou igual o bispo, viu? Não é João, é Lucas. Lucas 4:18. Vou ler o 17 um pouquinho antes. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando eu li, irmãos, aqui esses dois livros, aqui o Senhor não precisa, o Senhor não precisou falar mais nada, quando ele estava lá, lá na sinagoga, que ele foi trazer a palavra quando foi lhe dado, o livro. E ele disse que eu estava sentado ali imaginando, Jesus, falando isso aqui. Então aqui, irmãos, ele já está nos ensinando, através da sua palavra, como e o que é que nós devemos fazer no Evangelho. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E vocês acham que todo mundo aceitou essa palavra que Jesus falou? Não aceitou. Nós sabemos que ninguém, muitos não aceitaram. E ele diz aqui: cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho.
e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E eles disse: sem dúvida. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então ali já começaram a se levantar contra Jesus. Né? E às vezes a pessoa, né, às vezes vem à igreja, ou às vezes até pessoas que nós conhecemos, né? Quantas pessoas o bispo orou e foram curadas? E ele não pôde curar ele mesmo. Ele não pôde curar a si mesmo, porque a nossa cura não vem de nós. A nossa cura vem do Senhor. É o Senhor que traz a cura sobre nós. E eu vejo que quando nós ainda não completamos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, nós como servos dele, nós vamos permanecer aqui. Então o Senhor, ele nos prepara, né, e nos leva. Então, meu filho, chegou a sua hora. Às vezes a gente não entende, né, é difícil da gente entender. Eu sei, irmãos, que Deus tem me dado força. Eu tenho sido forte, porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho chorado nos pés do Senhor. Mas eu conheço pastores que se desviaram porque perdeu a sua esposa. Então a nossa fé tem que estar firmada na palavra. Né? O Senhor não diz que nós vamos ficar aqui eternamente. Ele diz que aqui é uma passagem, né? Que aqui nós só estamos aqui, mas a nossa vida mesmo é com Ele. Então é nisso que nós temos que nos firmar. A luta, né? Quantas palavras foi falado aqui, de nós buscarmos ao Senhor enquanto há tempo, da luta, né? Da água, né? que a gente passa, né? Pela água, pelo fogo, né? Não há de nos submergir. A vida, irmãos, não tem sido fácil. E graças a Deus que nós temos o Senhor na nossa vida. Então quando você estiver sentindo, né? Aquele aperto, achando que a tua causa, a tua questão não tem saída, nós temos que olhar para outras vidas. Né? E sempre o Senhor tem me lembrado, depois disso que nós temos passado, né, tem me lembrado daquele hospital. E eu tenho orado, irmãos, porque não é fácil, às vezes você está no leito, às vezes você está até num lugar que tem mais suporte, você fica mais... Mas quando você olha aquelas pessoas, né, que muitos são até cuidados, a família vai visitar, a família vai cuidar, ou tem um plantão que cuida, mas tem outro que não cuida. Né? Então a pessoa está ali à mercê daquelas pessoas. Então são essas pessoas, irmãos, que às vezes a gente precisa ver, mas a gente precisa orar. Né? E aqui, quando o Senhor ele fala, né, dos enfermos, fala dos cegos, né, foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós aqui na casa do Senhor, aqui na igreja, nós estamos aqui para receber a palavra, para nos alimentar, para nos fortalecer, para que nós lá fora, irmãos, venhamos fazer a diferença. Venhamos orar pelos necessitados, venhamos orar por aqueles que estão adorando outros deuses, venhamos orar por aqueles que estão perdidos, norteados. Né? Às vezes nós ficamos achando que a nossa mente, né, está... perturbada, desnorteada, mas não está, irmãos. Nós temos que repreender quando isso vier sobre a nossa mente. Nós temos que buscar no Senhor aquilo que o Senhor tem nos falado e tem nos dado como promessa na nossa vida. E às vezes as questões, né, como foi falado aqui pela missionária Alexandra, as questões são tão fortes na nossa vida, seja na área da saúde, na área financeira, seja no casamento, que a gente acha que a gente não vai suportar. Mas quando a gente, né, vem para o Senhor nos dá a palavra e nos dá o refrigério. Né? Como ele falou, né, no domingo aqui, como o Senhor me deu a palavra, ser forte e corajoso. Né? Eu ouvi, irmão, de pessoas aqui que falaram, olha, essa semana foi de ser forte e corajoso mesmo, porque foi bravo, foi difícil, mas o Senhor te fez forte. O Senhor te fez corajoso, como fez a mim e tem feito a mim. Então, irmãos, nós não temos outra saída. A nossa saída é a palavra do Senhor. E voltando lá para Atos, capítulo 1, do versículo 8. Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu marquei aqui um ponto quando ele diz que o batismo no Espírito Santo outorga poder para o crente testemunhar de Cristo e produz nos perdidos a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Os efeitos desta convicção se tornarão evidentes naqueles que proclamam com sinceridade a mensagem da palavra e naqueles que a recebem. Então, irmãos, isso só vai acontecer na nossa vida, né, se nós, com sinceridade, nós proclamarmos a mensagem da palavra e recebermos a palavra. E aqui cada um de vocês tem recebido a palavra, né, tem se fortalecido através daquilo que o Senhor tem dado aqui no altar, não só do bispo, né, como nos dava, mas de cada um que sobe aqui, traz uma mensagem, traz uma palavra daquilo que o Senhor tem, né, falado com cada um na sua casa. Então, primeiro a palavra, irmãos, vem para mim, depois a palavra vai para a igreja, né? E aqui quando ele fala, ainda vou voltar aqui nesse trechozinho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando ele diz, né, para nós não sairmos de Jerusalém, né, nós ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então é aqui, Jerusalém, aqui é a casa do Senhor. E é aqui, irmãos, que nós vamos ser revestidos do poder. E eu creio que o Senhor há de batizar aqueles que não são batizados no Espírito Santo. Aqueles que nós temos visto, como o bispo falava aqui, daqui de cima eu vejo tudo, né? E ele via, ele falava comigo, o irmão, a irmã, não vai demorar, vai ser batizado no Espírito Santo. Então é a nossa busca, irmãos. É nós crermos naquilo que o Senhor tem falado conosco através da sua palavra, nos fortalecer, perseverar, louvar ao Senhor, buscar ao Senhor na sua palavra, para que nós venhamos ter forças para continuarmos a jornada no qual o Senhor nos chamou, quando ele leu lá na sinagoga sobre o papel de nós como cristãos, como servo dele, como, né, aquele que se entrega para a sua obra e para o seu chamado. E ele diz aqui, o batismo no Espírito Santo destina-se àqueles cujos corações pertencem a Deus, por terem abandonado os seus maus caminhos, e é mantido mediante a mesma dedicação sincera a Cristo. Então ele diz que o batismo no Espírito Santo destina-se àqueles cujos corações pertencem a Deus por terem abandonado os seus maus caminhos. Né? E o ímpio, né, normalmente ele fala, lá na igreja é tudo eles, né? Só tem eles, mas glória a Deus por isso, né? Porque aqui é um lugar de trazer a cura, de trazer a libertação. E muitas pessoas, às vezes, irmãos, elas se acham tão pecadoras que elas não se acham dignas de falar com o Senhor. Elas não se acham dignas de entrar por essas portas. Mas nós também, um dia, tivemos do outro lado, né? E são para essas pessoas que nós temos que estar orando, buscando, testemunhando, falando do amor do Senhor, como fez o nosso Senhor Jesus. Ele ensinava, né? E ele fazia os milagres. Então nós temos que olhar, irmãos, para essa palavra em todo o tempo. Às vezes parece repetitivo a gente falar, mas é aqui que a gente tem que olhar, é aqui que a gente tem que buscar. Se nós formos olhar, né, para a situação, às vezes, de algumas aqui, pessoas na igreja, que a gente sabe, a pessoa não está nem aqui, irmãos. É muita luta, é muita dificuldade, é muito isso, é muita perturbação, mas se nós não estivermos aqui na casa do Senhor, e buscar o Senhor, nós não vamos ter força para vencer as pelejas, para vencer as batalhas que vêm sobre a nossa vida. Quando eu falava com a minha vizinha, né, que até é católica ela, e ela falou, Nice, nós nos vimos nesses dias poucas vezes. E ontem, quando eu cheguei no portão, ela veio falar comigo,
E aí ela falou, olha, eu vejo, né, verdadeiramente eu vejo a luz de Deus em vocês. Porque a paz que vocês, mesmo na situação que vocês estão vivendo, a paz que vocês estão transmitindo. Né? E ela falou, eu falei com ela, eu falei, domingo eu ainda fui levar a palavra na igreja. Ela falou, não brinca. Eu falei, verdade, mas não fui eu que fui. Foi o Espírito Santo que conduziu. Né? Foi o Espírito Santo, e é o Espírito Santo, irmãos, na nossa vida. Porque o Senhor, o que Ele disse? Eu irei para o Pai, mas deixarei o Consolador. Então é Ele que nos consola, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos direciona. Né? Tem aquele louvor que diz, né, me guia, me orienta, né, me conduz. É o Espírito Santo, irmãos. Não tem outro para nós buscarmos. Só temos que buscar ao Senhor e pedir a Ele que o Consolador permaneça sobre as nossas vidas em todo o tempo das nossas vidas. Seja na nossa vida, né, pela perda de um ente querido, seja na nossa vida porque às vezes você perdeu o seu emprego, né, dá um desespero, irmãos. Porque você desempregado, você fica, né, pensando como que você vai sustentar a sua casa, você vai sustentar a sua família, como que vai ser o dia de amanhã, o pôr à mesa aquilo que você não está tendo. Então nós temos que pedir ao Consolador, né, para que venha nos consolar, que venha nos fortalecer, que venha nos dar um refrigério, porque às vezes, irmãos, nós achamos que não iremos aguentar, porque a pressão às vezes é muita, e nós nos sentimos fracos, nos sentimos às vezes desanimados, nos sentimos angustiados, mas o Senhor também diz na sua palavra, para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E cada um dos irmãos aqui sabe que depois disso que a gente passa, aí vem, né, as burocracias, as coisas que a gente tem que resolver, as questões que vão vindo, que parece que vai dar tudo o contrário. Mas eu já estou lá na minha casa e estou fazendo lavando a minha louça, fazendo meu serviço, e estou lá já pedindo ao Senhor para tirar todo impedimento, tudo aquilo que está tentando atrapalhar, daquilo que o Senhor já tinha deixado, né, para que nós viéssemos fazer com que, fugiu a palavra, para que nós viéssemos dar continuidade na nossa vida. Né? Então eu não aceito, irmãos, como eu não aceito na minha vida, eu não aceito na vida dos irmãos. Né? E eu declaro nessa noite sobre a sua vida que tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar na sua mente para te deixar desanimado, desacreditado da palavra do Senhor, que o Senhor possa repreender esses pensamentos em nome de Jesus, porque mais difícil, irmão, que possa estar a nossa vida, o Senhor, Ele diz na sua palavra que não há de mendigar o justo nem a sua descendência. Então nós temos que declarar que o Senhor possa abrir portas nesta noite. Se você está pedindo ao Senhor uma porta aberta, se você está pedindo ao Senhor que Ele envie clientes para o seu trabalho, para aquilo que você faz, que o Senhor possa enviar em nome de Jesus, que toda perturbação que vem sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, toda opressão, toda depressão, toda angústia, toda amargura, toda tristeza, caia por terra em nome de Jesus, porque só assim nós iremos poder fazer a obra do Senhor, com o nosso coração alegre, com a nossa mente em paz, com o nosso coração agradecido ao Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado. Ah, Pai, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, a vida, Senhor, dos teus filhos, cada um, ó Pai, dos teus filhos aqui, ó Pai, precisa, Senhor, do revestimento do Espírito Santo. Ah, Pai, reveste-nos, ó Deus, nesta noite, traz, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, o bálsamo, Senhor, traz, ó Deus, a tranquilidade na nossa mente. Ah, Senhor, vai trabalhando sobre a vida, ó Pai, dos teus filhos, ó Deus, e como aquela palavra, Senhor, que eu ouvi, ó Pai, quando Pedro, Senhor, se encontrava preso, houve, Senhor, uma reunião, ó Pai, em uma casa das tuas servas, dos teus servos, ó Pai, e começaram a orar por Pedro, Senhor, naquele lugar pequeno, com aquelas poucas pessoas, ó Pai, mas ali, ó Pai, obteve a resposta. Ah, Senhor, que o Senhor possa nos dar
a resposta, Senhor, neste lugar pequeno, ó Pai, por essas poucas pessoas, ó Deus. Senhor, nós cremos, ó Pai, na oração de cada um dos teus filhos. Coloco diante de Ti, ó Pai, que nós possamos, Senhor, não olhar somente, ó Deus, para as nossas causas, para as nossas situações, ó Pai, mas que possamos, Senhor, fazer como o Senhor nos ensinou. Orar, Senhor, por os necessitados. Orar, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, ó Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, ser revestidos do poder e não deixarmos, ó Pai, Jerusalém, até que venhamos ser revestidos do Teu poder. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queria ler aqui, irmãos, dar continuidade, né, aqui nesse versículo, perdão. E então voltaram, vou ler o 11, os quais me disseram, varões galileus, os quais me disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André e Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, irmãos, é o que nós temos, né, que continuar fazendo. Enquanto os irmãos estiverem aqui, eu estou aqui, né? E eu creio, né, que os irmãos, né, têm recebido do Senhor a palavra neste lugar. E eu creio, irmãos, que nós iremos perseverar, né? Perseverar em Jerusalém, até que nós venhamos ser revestidos do poder, né? Que nós aqui possamos pedir ao Senhor que nos dê força, que nos dê unanimidade, né? Como diz aqui no livro de Atos mesmo, Atos 2, 42, né? Que fala da descida do Espírito Santo, fala sobre o discurso de Pedro e as primeiras conversões, né? E por aí vai. E ele diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar nessa noite. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus, que nós possamos, né, ser, né, como essa palavra, estarmos juntos, né, e perseverarmos, né, porque todos nós aqui cremos na palavra que vem do alto, que o Senhor nos envia, né, não é uma palavra, né, eu digo que eu não tenho uma palavra de, né, aquela palavra que a pessoa, né, glória a Deus, aleluia, né, mas a palavra tem resultado. Não estou falando do irmão, é o jeito do irmão, tá bom, irmão? Né? Porque a palavra, às vezes, como em igrejas que às vezes tem pessoas que, né, vão visitar, como aqui às vezes vêm visitar, e às vezes uma palavra que a pessoa não dá muito valor, a pessoa se rende aos pés do Senhor através daquela palavra. Né? Não é uma palavra emotiva, é uma palavra de emoção. Aqui não tem palavra de emoção, aqui tem palavra da verdade. Aquilo que o Senhor nos dá, que está escrito aqui, né, é a palavra que vem para nossas vidas. Né? Eu costumo dizer que, até eu falava com o bispo, eu não sou que alegra, né, auditório. Eu não sou. Eu tenho uma palavra que o Senhor me dá
E aquilo que o Senhor me dá, como o bispo sempre falava, Senhor, me dá uma palavra que a tua igreja precisa. Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para que nós nos revestíssemos do poder e não deixasse Jerusalém. E eu creio, irmãos, que nós vamos, a cada dia, esse versículo aqui, 42, do 42 ao 44, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Que o Senhor possa, através do seu Espírito, fazer milagre neste lugar, fazer milagre na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa vida, interior, no nosso ser interior, no nosso ser do Espírito, na nossa alma. Que o Senhor possa fazer a mudança no qual nós estamos precisando no nosso corpo, na nossa mente, na mudança na nossa casa, na mudança naquilo que precisamos, irmãos, ser mudados para que possamos reinar para sempre com o nosso Deus. Porque muitos dizem Senhor, Senhor, mas a própria palavra de Deus muitos dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Então nós temos que olhar primeiro para nós mesmos, vermos o que precisamos mudar. Depois nós olharmos para a nossa casa, para a nossa família, ver o que precisa ser mudado na nossa casa, para que nós possamos continuar perseverando, irmãos, não só estar vindo à igreja, mas estarmos perseverando, buscando na palavra e pedindo ao Senhor, Senhor, o que precisa de mudança na minha casa? O que precisa de mudança na minha família? Onde que está aquilo que precisa ser mudado? Me mostra, Senhor. Nesses dias, irmãos, Deus tem trabalhado na minha casa, tem trabalhado na minha família. Eu falava com a Alexandra, eu não me lembro um dia que eu tenha saído para ir para almoçar com a minha filha. Eu não me lembro. E nós fomos para o cartório, nós fomos para o INSS, e depois ela falou, mãe, vamos comer alguma coisa, você precisa almoçar. E nós fomos almoçar. A gente não entende, irmãos, os planos de Deus. Então Deus está requerendo de nós, para que nós, a nossa casa, possa subir e viver a vida eterna com Ele. Então olhe para dentro da sua casa, irmãos. Vê o que precisa ser mudado, para que nós possamos fazer como o Senhor falou. Para que nós não venhamos falar com aquele que está lá fora, mas dentro da nossa casa está precisando de alguma mudança. Porque não adianta, nós queremos pregar, nem dentro da nossa casa está precisando de conserto, precisando de mudança no meio da nossa família. Então nós temos que olhar para isso, irmãos. E eu glorifico a Deus, não pelo filho dele ter partido, ele ter recolhido seu filho, mas pelo que o Senhor está fazendo na minha casa. Que o Senhor possa fazer na sua família, que o Senhor possa fazer na sua casa, mudar aquilo que precisa ser mudado, transformar aquilo que precisa ser transformado. E às vezes nós achamos que é o outro que precisa ser mudado, ser transformado, mas muitas vezes somos nós, e nós não conseguimos enxergar. Mas que o Senhor nessa noite possa te mostrar o que você precisa mudar, o que precisa sair de dentro de você, para que possa entrar aquilo que o Senhor quer que entre em você. Essa é a palavra, irmãos, que eu queria deixar nessa noite. E nós, irmãos, eu creio que eu sempre tive esse desejo no meu coração de falar sempre de família. E parece que quando eu vim assim querendo, eu falei, não, eu vou falar de família, e o inimigo, já dava uma que é para a gente poder desistir. Mas nós não iremos desistir, estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe e vamos perseverar unanimemente. E juntas estaremos aqui, no partir do pão, na comunhão e na oração, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria estar pedindo para o diácono Márcio, o irmão Edson, a irmã Patrícia, a intercessora Kátia, a irmã Sônia, que vocês viessem aqui para o altar para que nós pudéssemos fazer uma oração, orar pela vida da nossa bispa, para ela ser revestida
de fortalecimento. Vamos orar pelo caderno de oração, vamos orar pelos pedidos pode pegar para mim? Pode levantar? Vamos levantar um clamor pelas nossas vidas, pela vida daqueles, como a bispa falou. Vamos estender nossas mãos para a nossa bispa, para que ela possa ter o revestimento dos altos céus, para estar conduzindo essa obra, porque nós sabemos, ó Deus, o quanto é difícil, não só como mulher, mas porque perdeu o seu esposo, o seu pastor, e nós sabemos que como é difícil para nós, para ela é muito mais. Então vamos estender nossas mãos, vamos orar, vamos clamar, vamos entregar as nossas vidas diante do Senhor, pedir um revestimento para as nossas vidas também, para que nós possamos suportar esses dias, aguardando ao Senhor, porque a volta dele está próxima, os sinais nós temos visto, e que nós possamos nos revestir com a palavra, com a autoridade que ele tem nos dado, que nós possamos vencer a cada dia. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te apresentar a tua filha em tuas mãos, entregando, Senhor, a vida dela, os passos, os pensamentos, Senhor, os sentimentos, ó Pai. Vai trabalhando, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, revestindo a nossa bispa com a tua armadura, Senhor. Firma os pés dela com a tua palavra, Deus. Nós sabemos que a dor da perda é muito grande, mas também sabemos, ó Deus, que o nosso bispo encontra-se com o Senhor. E devemos nos alegrar, porque esse é o nosso futuro. Esse é o caminho que nós temos trilhado, e que nós possamos continuar na presença como estamos pedindo pela vida da nossa bispa, para que ela possa receber de Ti, ó Deus, a força, a fé, a autoridade, Senhor, para que ela possa, Senhor, suportar, meu Deus, não esquecendo do que passou com o seu esposo, com o pastor dela, mas, Senhor, que o Senhor venha consolar com o teu Espírito, ó Pai, para que ela possa, meu Deus, passar por esses dias, aguardando ao Senhor e conduzindo a obra, o legado que o nosso bispo deixou para nós, que ela esteja à frente dessa obra, Senhor, porque nós sabemos que será difícil, Senhor, mas sabemos também que o Senhor é conosco, e que o Senhor é com ela, e que nós vamos ver a família dela, Senhor, mudada, transformada. Nós veremos, ó Deus, as nossas famílias também mudadas e transformadas, Pai. Dá força para a nossa bispa, Senhor. Fortalece o coração dela, Senhor. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades e tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tem se levantado para trazer impedimento, Senhor. Seja no âmbito burocrático, terreno, mas no espiritual, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Porque temos aqui com a serva, Senhor. Consola o coração, reveste, Senhor, porque nós sabemos que precisamos de Ti. Que ela possa estar à frente dessa obra, Senhor, a cada dia. E que cada um de nós possamos receber de Ti. Pai querido Senhor, quero te agradecer com o amado estar aqui, com o amado Senhor. Esses pedidos com o amado de oração, Pai, qual, Pai, o Senhor colocou sobre nossas vidas, com o amado Senhor. Agora conosco, Pai amado, dá no início, Pai amado Senhor Jesus, a tua obra aqui nesse lugar, Pai. Toma cada vida, Pai, cada coração, Pai, que está aqui, Pai. Tu possa abençoar em nome de Jesus, amém. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia qual fez o Senhor. Eis aqui teu filho, se apresentando o caderno de oração, meu Pai. O Senhor venha tocar, Senhor, com suas mãos poderosas, Senhor. O Senhor sabe das necessidades, Senhor, de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Entra com solução de cura, libertação, Senhor. Vai visitando os enfermos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha dar resposta, Senhor, a cada pedido aqui, Senhor, de encontro à necessidade, vai de encontro à vida do João Pedro, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Toma esse jovem nas suas mãos, que ele está apoderado do teu poder, já está curado, meu Pai. Que a palavra cura, salva, liberta, transforma, Senhor. Toma a irmã Luana, o irmão Leandro também. Toma aquela família nas suas mãos. Fortaleça a nossa bispa, meu Pai. Tira toda a tristeza do coração, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar o refrigério, Senhor, a tua filha, Senhor. Que ela venha estar firme na tua obra, Senhor. Contando com cada um dos irmãos que aqui se encontra, meu Pai. Que nós temos que dar continuidade à obra que o teu filho deixou, que o teu filho nos ensinou, Senhor, a cada dia, meu Pai. A cada culto, a cada domingo, Senhor. Pelas orações que ele fazia naquele relógio, meu Pai. Pela palavra, Senhor. Não só aqui, mas fora da igreja. Conversava muito com cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor, a tua filha, essa família, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.
Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu quero entregar a vida da tua serva nas tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, consola o coração da tua filha, Pai. Segura nas mãos dela, meu Pai. Eu entrego a família dela também nas tuas mãos, Senhor. Vai visitando agora, Senhor, aquele lá, Senhor. Ah, Pai, coloca paz, alegria dentro daquela casa, Senhor. Vai abençoando lá da tua filha, meu Pai. Toma João Pedro também nas tuas mãos, Senhor. Toma a saúde do teu filho nas tuas mãos, Senhor. Eu creio que ele já está curado em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero entregar essa família na palma das tuas mãos, Senhor. E te agradecendo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim, Pai, em concordância com todas as orações que já foram feitas aqui, Senhor, abençoando, livrando, Pai, fortalecendo a tua filha, a tua casa, a sua família, Senhor, que às vezes acontecem as coisas, como ela disse, Pai, para que possa mudar e ter mais união, Pai, ter mais compreensão dentro daquela casa, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, te entrego, Senhor, os hospitais, que o seu Espírito Santo possa visitar, Senhor, cada leito de hospital nesse momento, aquelas pessoas que estão esperando uma cirurgia, Pai, aquelas pessoas que o médico já falou que não tem jeito, Senhor, mas ali o Senhor põe uma vírgula e continua, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por essa noite, Senhor, que nós estivemos aqui na tua presença, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, pelo Senhor usar, meu Pai, nossa lista para poder falar conosco, meu Pai, aonde nós temos que nos endireitar, aonde o Senhor possa nos mostrar, Senhor, onde nós temos que nos endireitar. Meu Pai, te agradecemos, meu Pai, porque sabemos que tua palavra falou aos nossos corações essa noite. E sabemos que não fomos sair daqui diferente da forma que entramos, meu Pai. Meu Deus, pedimos, meu Pai, o teu fortalecimento, a santificação. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer a nossa vista, venha dar força, vigor, saúde, para que ela possa levar, meu Pai, a tua obra adiante. Meu Pai, levar, meu Pai, aos cativos que precisam de Ti, aos doentes, meu Pai, que se encontram em um leito de hospital. Meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, usar, Senhor, a membresia da Tua igreja, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar força, meu Pai, porque precisamos de Ti, Senhor. E te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor, meu Pai, tem nos conduzido pelo Teu caminho. O Senhor tem nos livrado, meu Pai, de tantas coisas que nós nem sabemos, meu Pai. Mas o Senhor tem nos livrado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Só agradecer a Ti, Senhor, por esse amor imenso, meu Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Deus, nessa noite te agradecer, ó Pai, primeiro por estarmos na Tua casa. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelos Teus cuidados, Senhor, com cada um de nós. Entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos as vidas, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai, a obra das Tuas mãos, ó Deus. Porque de onde, ó Deus, veio, Senhor, para a Tua casa, os dízimos e as ofertas, ó Deus, para que também possamos, Senhor, melhorar a cada dia, trazer um conforto, ó Pai, para os Teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, continuar abençoando, ó Pai, o trabalho das Suas mãos, ó Deus. Ah, Senhor, multiplica, ó Pai, 100 por 1, ó Pai, 1 por 100, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos, aqueles que trabalham, Senhor, por conta própria, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor, enviar, ó Deus, para o trabalho dos Seus filhos, e aqueles que trabalham, Senhor, para outras pessoas, ó Pai, que o Senhor possa sustentá-los, dar sabedoria, direção, ó Pai, aonde estão trabalhando, ó Deus. Toma nas Tuas mãos. E aqueles que estão, Senhor, precisando de uma porta aberta, Pai, que o Senhor possa abrir esta porta, que o Senhor possa, Senhor, entregar nas mãos do Teu filho ou da Tua filha, Pai, aquilo que eles têm dobrado os joelhos, orado e chorado, Senhor, diante de Ti. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor possa permanecer, Senhor, com a Tua provisão sobre a nossa casa, para termos, ó Deus, o que nos alimentar e para termos, ó Pai, para sustentar a nossa casa e honrar, Senhor, os nossos compromissos. Assim eu oro, te agradeço,
em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Estenda suas mãos. Nós possamos ir debaixo das asas do Senhor, guardados pelo seu Espírito, para que Ele nos livre de todo mal, de todo homem valente, toda mulher valente, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a glória de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus.